Bom, gente, vamos dar continuidade para a nossa aula de genética e hoje eu vou falar para vocês sobre as características sexuais. Antes de tudo, de prosseguir, vou falar com vocês que existem alguns termos, né? Identidade de gênero é aquilo que a pessoa sente, né? Se ela se sente sendo um homem, se ela sendo uma mulher. Quando a pessoa tem uma identidade de gênero que é o oposto do sexo biológico, nós dizemos que essa pessoa é trans. Quando a pessoa tem igual, né, ela se sente com uma identidade de gênero igual ao seu sexo biológico, dizemos que essa pessoa é cis, tá? Existe identidade de gênero, orientação sexual, né, quer dizer, se a pessoa ela se atrai por uma pessoa do mesmo gênero, ela é homossexual. Se a pessoa se atrai por uma pessoa do gênero oposto, ela é heterossexual. Existem pessoas que se atraem tanto por pessoas do mesmo ou do gênero oposto. Essas pessoas são bissexuais. Existem pessoas que não se atraem por nada, né, por nenhuma outra, sexualmente, né, por outra pessoa. Então essas pessoas nós chamamos de assexuais. E agora, sobre o tema da aula que nós vamos falar, é o sexo biológico, né? A pessoa ela pode nascer do sexo masculino, do sexo feminino, ou ela pode ser intersexual, é quando tem algo intermediário acontecendo, tá? Geneticamente e fisicamente, né? Ela apresenta alguns problemas nas genitais. Agora, expressão de gênero é aquilo que a pessoa ela quer se vestir. Às vezes ela pode ser andrógeno, né? Quando ela não tem uma definição, ela às vezes é drag queen. Então nós temos uma variedade. Mas na aula nós vamos falar mesmo do sexo biológico, tá? Então, quando eu falei para vocês sobre os cromossomos, cada espécie de ser vivo vai ter um conjunto de cromossomos, né? Isso vai definir a espécie. No caso da espécie humana, nós temos 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. Do 1 ao 22, nós chamamos de autossomos. E o 23º, nós chamamos de cromossomos sexuais, tá? Então, quando os cromossomos eles são diferentes, nós falamos XY, a pessoa é do sexo masculino. Quando eles são iguais, XX, a pessoa é do sexo feminino. A espécie humana não comporta mais aqui vocês estão vendo, são todos pares, né? Então, a maioria dos cromossomos, quando ele ocorre algum problema e ele acaba triplicando, a espécie humana não suporta. Os únicos que vão poder triplicar o cromossomo 21 e aqui os cromossomos sexuais. Ocorre isso raramente, né? Quando nós temos uma triplicação aqui no cromossomo 21, as pessoas nascem com síndrome de Down, tá? E aqui, quando ocorre alguma triplicação aqui, algum problema aqui nesses cromossomos, aqui nesse par XY ou XX, a pessoa nasce intersexual, que nós vimos no caso anterior, no slide anterior. E aqui mostrando o cariótipo do sexo feminino, né? São 22 pares, e o 23º é XX. Então, quando uma pessoa do sexo masculino tem cromossomo XY e uma mulher XX, na hora de formar os gametas vão separar, né? X do Y, o X do X, e aí vão recombinar, né? 50% dos filhos serão mulheres, 50% homens, mas isso são probabilidades, né? Estamos aqui mostrando, né? XX, XY, né? X com X, X com Y, XY, XX, XY, né? Então, 50% dos filhos, a probabilidade é de nascer homem e a probabilidade é de 50% nascer mulher, né?
Ah, mas eu tenho uma tia que tem 7 filhos e todos nasceram mulher. Nós estamos falando de probabilidade, né? Se pegarmos uma população bem grande, nós vamos ver que quase da metade é homem e quase metade é mulher. Ah, mas a população lá da cidade aqui do lado, a maioria é mulher. É porque as pessoas vivem mais tempo, as mulheres têm a probabilidade de viver mais tempo que o homem, crianças também às vezes têm menos cuidado, então isso vai variar por conta da população humana mesmo e por conta dos cuidados que mulheres têm mais cuidado de saúde do que os homens, e tem vários outros fatores relacionados a isso, né? Mas a probabilidade é 50 para 50%. Então, o que diferencia esses cromossomos, né? Nós temos o cromossomo X e o cromossomo Y. O cromossomo X e o Y, eles têm uma região homóloga, que era igual a todos os outros que nós estávamos vendo anteriormente. Então, o que acontecer aqui nessa região, a gente vai fazer a mesma regra anterior. Mas eles têm uma região diferente aqui, por isso que tem azul e em bege aqui. Então, existe uma região no cromossomo X que é não homólogo, e no Y tem uma região não homóloga de Y. É aqui nessa região que vai determinar se a pessoa vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino, se ele vai ter um pênis ou uma vagina, né? Toda a genitália reprodutora masculina ou genitália feminina, né? E aqui no caso, essa região aqui, ela não determina o sexo, mas ela está ligada ao sexo, tá bom? Então, para vocês verem, né? Aqui, quando é uma mulher, XX, tem essa região embaixo, que elas acabam sendo homólogas entre si, mas ela não é homóloga entre X e Y, tá? Essa é a única diferença. Então, para todos os exercícios anteriores que a gente fazia o cruzamento, essa região aqui mais cor-de-rosinha, ela vai ser igual, tá? Todos os casos que nós vimos vai ocorrer igual. Mas agora aqui na parte da bolinha preta para baixo vai acontecer casos diferentes, tá? E aqui na parte aqui mais tortinha aqui do Y, que está em bege, tem o gene aqui, que é o SRY, né, que vai determinar o sexo masculino. Então agora vamos ver casos de herança ligada ao sexo. Lembrando que herança ligada ao sexo está relacionada aqui nessa região, tudo bem? Nessa região azulzinha aqui. A diferença é que a mulher tem essa região aqui duplicada, né? E os homens, né? Eles não têm essa região duplicada. E aqui essa imagem, né? Que é aqueles testes de daltonismo, né? É claro que essa imagem aqui ela tá com problemas, então pode ser que você não enxergue algum, né? E também o vídeo não é tão bom. Mas o que tem a ver o daltonismo com o sexo? O gene que determina o daltonismo, ele está aqui nessa região daqui que é ligada ao sexo, tá bom? Então, um homem não daltônico casa com uma mulher heterozigota, mas ela também não é daltônica, ela é normal, os dois são normais. Eles casam, né? A probabilidade deles terem... Qual é a probabilidade de eles terem um filho daltônico, né? Então, aqui na hora de separarem os gametas, né? O Dzão vem para cá, o homem só tem o Dzão, a mulher tem o Dzão e o Dzinho, né? Na hora de juntar os gametas, nós vamos ter a probabilidade 3 para 1, né? 75% dos filhos serem normais e 25% de serem daltônicos, né? Então, quem determinou que o filho homem nasceria com daltonismo foi a mãe, né? Porque o pai não tem esse gene, então ele veio da mãe e a única possibilidade do filho homem é de receber ou só um, né? Então aqui pode ser um filho que nasça normal e um filho que nasça com daltonismo, né?
a 25% de nascer um homem com daltonismo e 25%, na verdade assim, 75% de nascer filhos normais e 25% de nascerem filhos daltônicos. Claro que o único filho que tem a probabilidade de ser daltônico vai ser o filho homem. Mas lembrando também que existe a possibilidade de nascer um homem normal. Então, como que faz todo esse rolo aqui, né? A gente pega o homem normal, a mulher normal, mas heterozigota, e coloca o XY na base, né? E os genes sobrescritos. Então, XDzinho com XDzão, XDzinho, Dzão. XDzão com XDzão, XDzão, XDzão. XDzinho com Y, XDzão com Y. Por que o Y não tem nada sobrescrito? Porque ele não possui esses genes, tá? Então, quando a gente vai ter os filhos, nós temos 4 genótipos. XDzão, 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 XDzinho, XDzão Y, XDzinho Y. 75% dos filhos são normais, 25% dos filhos têm a probabilidade de serem daltônicos. Como assim? Né? Aqui nós estamos olhando somente o fenótipo daltonismo, tá bom? A gente não está olhando o sexo, mas ele é ligado ao sexo, tudo bem? Poderia ser assim, a probabilidade é de ser 50% mulheres normais, 25% homens normais, 25% homens daltônicos. Mas como nós estamos olhando um fenótipo daltonismo, aí pode ser 75% de chance de filhos normais, 25% de chance de filhos daltônicos. Agora eu pego um homem daltônico e faço cruzamento com uma mulher sem daltonismo e homozigota, né? Então, quando eu faço a separação dos gametas e junto tudo, nenhum dos filhos vai ter a probabilidade, eu vou ter a probabilidade de nenhum dos filhos nascerem daltônicos. Mas lembrando que essas filhas aqui, elas têm a probabilidade depois de terem filhos daltônicos. Então, o homem daltônico, ele pode ter nenhum filho daltônico, mas ele pode ter netos daltônicos. Então, às vezes você é daltônico, não é por conta da sua mãe, mas é por conta do seu avô, lá atrás. Então, o cruzamento lá, XDzão, XDzão da mulher, XDzinho do homem daltônico Y, né? XDzão, XDzinho, XDzão, XDzinho, XDzão Y, XDzão Y, né? Genótipo: 50% é XDzão, XDzinho, 50% XDzão Y, tá? 100% dos filhos serão normais. E agora, quando eu cruzo um homem daltônico com uma mulher normal, mas heterozigota, eu vou ter depois 50% dos filhos normais, 50% dos filhos daltônicos. Como ocorre? XDzão, XDzinho, XDzão, Y. XDzinho, 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 Y. Então, 50% dos filhos serão normais, 50% dos filhos daltônicos. Aqui, no caso, há 25% de probabilidade de nascer uma filha mulher com daltonismo. Mas isso é tão raro de acontecer que não tem muito relato na literatura, né? Mesmo assim no dia a dia, tá? Então, na maioria dos casos, porque aqui nesse caso a mulher tem que ser filha de um homem daltônico e casar com um cara daltônico para poder ter uma filha mulher com daltonismo, tá? Mas isso é muito raro de acontecer aqui na nossa população, né? Pode acontecer. É isso que está mostrando aqui. Existe uma probabilidade, mas é muito pouco relatado isso. Mas existe uma possibilidade. Além disso que a gente acabou de ver aqui nessa aula de hoje, existem outras relações com o sexo que não está ligado a esses genes. Mas aqui era só para ilustrar que tem
o que pode ocorrer também com esses cromossomos sexuais, tudo bem? Então a aula de hoje era só isso e até a semana que vem.